Evangelho do dia. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu também sem deixar filhos. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou filhos com a mulher. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: por acaso vós não estáis enganado, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando Deus ressuscitar os mortos, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Amados irmãos e amadas irmãs, eu quero convidar vocês então para refletir o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 3 de junho. A liturgia de hoje se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. É continuidade do Evangelho de ontem. Jesus está numa discussão com um grupo de pessoas que foram enviados até Jesus. Entre eles, o Evangelho de hoje é uma discussão entre Jesus e os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles então vão tentar pegar Jesus em alguma palavra, em alguma coisa que eles considerassem como contradição, como se Jesus entrasse em contradição, para depois acusá-lo de qualquer coisa que eles pudessem então condenar Jesus. E eles então inventam uma história baseado num texto bíblico. Eles fundamentam tudo isso num texto bíblico. E eles então perguntam para Jesus se existe ressurreição dos mortos. Então, como ficaria a lei do levirato? O levirato é quando uma mulher se casa, ela e o marido morre, ela deveria casar com um dos seus irmãos, e para que ele então desse continuidade à etnia da família. Então, a mulher casada com aquele falecido, então o irmão, logo sequente ao que morreu, ele deveria, no caso o mais velho ali, entre o que morreu, que deveria casar com a mulher. E assim ele deveria deixar, então, um herdeiro para a mulher, alguém da descendência da família. E ele então inventa uma história, dizendo: olha, uma mulher casou 7 vezes, e casou com o primeiro, não deixou filho, casou com o segundo, não teve filho, e assim por diante.
e por final, depois de ter casado com os 7 irmãos desse primeiro marido dela, e nenhum deles deixou descendente, por fim morreu a mulher. E chegando então no reino dos céus, com quem essa mulher ficaria? Quem seria marido dela, já que ela casou com 7 irmãos? Então no reino do céu, quem seria o marido dela na ressurreição dos mortos? Se Jesus fala que ela ficaria com 7 irmãos, para eles Jesus entraria então em contradição, porque a palavra de Deus proíbe a poligamia. Então, como é que poderia, se aqui na terra é proibida a poligamia, então quer dizer que no céu então poderia haver a poligamia? A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um marido ou mais de uma mulher, né? A nossa fé, a nossa doutrina cristã diz que um homem deve ser marido de uma só mulher e uma mulher deve ser mulher só de um marido. Então nós chamamos de monogamia. Quando uma mulher tem mais de um marido ou um homem tem mais de uma mulher, então chama-se de poligamia. Então aí eles vão argumentar dizendo, bom, se existe a ressurreição dos mortos, essa mulher casou com 7 irmãos, todos eles morreram e ela ficou com 7 irmãos, então Jesus estaria entrando em contradição. Aí Jesus então diz, olha, vocês estão mal informados, vocês não conhecem a palavra de Deus. Vejo que vocês estão desinformados a respeito das verdades da fé. No reino do céu, nenhum homem e nenhuma mulher vai se casar. No reino do céu não haverá essa dimensão de casamento, de matrimônio. As pessoas serão semelhantes aos anjos, né? Não, os anjos não se casam. Então, por isso, esta mulher não ficaria com nenhum deles. Ela simplesmente seria semelhante aos anjos e os seus ex-maridos todos também seriam semelhantes aos anjos. Portanto, no reino do céu não existe casamento. Pois bem, a questão toda, na verdade, por trás de toda essa história, eles queriam era uma armadilha, eles eram fingidos, hipócritas, eles inventam histórias, hoje que nós chamamos de fake news, né? Uma mentira muito bem contada para poder passar como uma verdade de fé. Como eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, então eles vão pegar esse argumento dizendo que já que uma pessoa se casa aqui na terra e pode ter mais de um marido, mais de uma mulher, então lá no céu não poderia existir a poligamia. Então, ou seja, não existe o céu, não existe vida pós-morte. Essa era o argumento dos saduceus, dizendo que não existe, como eles não acreditam na vida pós-morte, na ressurreição, eles vão dizer então que Jesus estaria pregando uma coisa que eles não acreditam, né? E aí então começam os embates. Jesus vai ter muitos embates, enfrentar muitas pessoas que vão tentar desmoralizar Jesus, dizendo que Jesus era um charlatão, que Jesus era um enganador e tudo mais. Jesus vai enfrentar isso daí durante a sua vida pública. Então a gente percebe entre linhas essas realidades que nós não estamos isentos também, né? O mundo ideológico, aqueles que defendem as suas ideologias políticas, religiosas e tudo mais, eles inventam mentiras. Alguém dizia que uma mentira contada várias vezes por várias pessoas se torna uma verdade. Então é isso que eles fazem, né?
a ideologia nada mais é do que uma mentira muito bem contada e que para as pessoas leigas, pessoas que não têm conhecimento, discernimento, acaba se deixando levar por aquilo como uma verdade. E a ideologia ela tem um fundo de verdade, mas ela é cheia de lacunas, porque eles pegam pedaços de algo verdadeiro, de algo real, e misturam com histórias, com crenças que não são real, que não é verdadeira. E aí então, nós temos que defender o direito da minoria, nós temos que defender o direito dos pobres, dos trabalhadores, dos empregados. Sim, nós temos que defender, exato, mas só que eles pegam essas verdades como sendo uma verdade, mas misturam e criam um sistema de pensamento e que faz com que aquilo que eles acreditam sendo verdade se torna verdade, embora sendo mentira. Então essa é a questão toda, né? A fake news, a ideologia de gênero, ideologia de enfim, fascismo, marxismo, enfim, essas são sistemas de pensamentos que cheios de lacunas. A mentira não aparece de antemão, porque o que aparece são as verdades que estão ali como um retalho, né, misturado. Então, defender o direito do pobre, o direito do trabalhador, o direito da minoria, defender as pessoas que são marginalizadas, discriminadas, defender os direitos do homossexual, das mulheres que são vítimas de violência. Sim, tudo isso é verdade, né? Só que quem cria essas ideologias, quem criam esses sistemas ideológicos, eles pegam essas verdades e faz com que pega algumas coisas maldosas, né? E vão dizer assim, não, nós temos que nós temos que ser a favor do aborto, porque o que importa é o direito da mulher, a mulher tem primazia no direito, a mulher que tem que decidir o que vai fazer com o seu corpo, e assim vai essas ideologias, aonde acaba destruindo as verdades fundamentais da vida, da fé, da justiça, enfim, né? Nós temos que lutar pela democracia, nós temos que ser a favor da democracia. É verdade, nós somos a favor da democracia, só que em nome da democracia, em nome da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, eles acabam fazendo com que as pessoas pensam do jeito que eles querem para impor a sua ideologia, impor o seu sistema de pensamento. Só que Jesus também, assim como nós cristãos, enfrentamos isso, e quando a gente se posiciona, e dependendo da maneira como se posiciona, eles dizem, eles são de direita, eles são de esquerda, eles são anticristo, eles são contra Cristo, eles são homofóbico, eles isso, aquilo, é a favor disso, é a favor... Entendeu? Aí acabam jogando as pessoas contra umas às outras.